Saudações, guerreiros. A palavra do Senhor Isaías, no capítulo 53, a partir do versículo 1, diz assim: Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, porque para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno dos homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Essa palavra em Isaías, ela tem uma pergunta muito relevante. Ela pergunta, uma pergunta retórica: quem deu crédito à nossa pregação? A verdade é que Jesus faz essa mesma pergunta depois no Evangelho de João. Ele faz a mesma pergunta: quem foi que deu crédito à nossa pregação? Porque na verdade Jesus veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Ele veio para os judeus, ele veio para os filhos de Deus, ele veio para aqueles que foram criados por Deus. Mas essas pessoas têm rejeitado Jesus e têm rejeitado a sua palavra. Apesar de todas as manifestações de Jesus, a incredulidade das pessoas tem impedido que elas creiam nele. Mesmo naquele tempo, como hoje, as pessoas ouvem falar de Jesus e às vezes endurecem o coração e não dão crédito à sua palavra. E a pergunta é: por que eles não creem? Por que os judeus naquela época não creram? E por que hoje muitas pessoas não creem? As pessoas não creem em Cristo porque elas têm uma esperança distorcida a respeito de Jesus. Naquele tempo, os judeus esperavam o Messias, o Salvador, que viesse restaurar o reino, a glória do povo de Israel. Ou seja, que viesse torná-los poderosos, destacados entre a multidão, né? E hoje em dia as pessoas esperam a mesma coisa de Jesus, esperam que a manifestação de Jesus traga glória para eles, traga a resolução de todos os seus problemas. Mas a verdade é que Jesus não veio para isso. E naquele tempo, assim como hoje, Jesus ele não se destaca no meio da multidão. Os judeus olhavam para Jesus e se admiravam porque eles diziam: olha, nós conhecemos a sua mãe, nós conhecemos os seus irmãos, né? Nós conhecemos toda a sua família, ele é o filho do carpinteiro, ele veio em aparência de humildade, de mansidão, e os judeus esperavam alguém glorioso, alguém imponente, poderoso, né? E Jesus veio como manso e humilde. Da mesma forma, hoje as pessoas se afastam de Cristo porque esperam que Ele transforme a vida delas em alguma coisa cheia de honra, de glória. E Jesus vem nos chamando para ser mansos e humildes como Ele. As pessoas não criam porque não viam nada nele que o atraísse, não havia beleza alguma, diz a palavra, né? E apesar de tudo que Jesus manifestou, apesar de todos os sinais que Jesus manifestou ali, ele não era desejável, as pessoas não queriam Jesus naquele tempo. Nos nossos dias, a mesma coisa acontece, o mesmo movimento acontece. Quando se oferece Jesus da forma como a Bíblia ensina, alguém que se humilhou a si mesmo, alguém que veio nos dar o exemplo de humildade, de serviço, alguém que lavou os pés dos seus discípulos, as pessoas não querem esse Jesus. As pessoas não querem um Jesus que nos chama ao arrependimento. As pessoas não querem um Jesus que nos chame à conversão. As pessoas não querem um Jesus que nos chame a abandonar a prática do pecado. A verdade é que as pessoas esperam um Jesus que vai trazer para eles glória, que vai dizer que eles vão ser vitoriosos, que vão dizer que eles vão prosperar em cima de todas as coisas, que eles vão ficar ricos por causa do nome de Jesus, que se eles adorarem a Jesus e seguirem na presença de Jesus, que eles vão se destacar da multidão porque vão ser reis. E a verdade é que Jesus veio para nos ensinar a ser servos.
E é por isso que as pessoas não criam em Jesus, porque Jesus era um homem de dores, era um homem que sabia o que era o sofrimento, e ele veio mostrar que nós temos que padecer por causa da vontade do Senhor. Ele veio mostrar que nós temos que abrir mão da nossa própria glória, nós temos que abrir mão da nossa própria vontade por causa da vontade de Jesus. As marcas de Jesus como servo sofredor, elas não atraíam as pessoas naquele tempo e não atraem as pessoas hoje, né? Mas a verdade é que Cristo, ele não veio para trazer palavras mansas, palavras suaves. O discurso de Jesus sempre foi duro, apesar da sua mansidão, apesar da sua humildade. O discurso de Jesus era: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. O discurso de Jesus era: hipócritas, enganadores, mentirosos. O discurso de Jesus era: se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, você não tem vida em si mesmo. Os próprios discípulos de Jesus, pessoas que andavam com Jesus, decidiram ir embora, decidiram se afastar dele. Lá no Evangelho de João, capítulo 6, vai nos mostrar isso, por causa da dureza do discurso de Jesus. Na verdade, Jesus não tem dorflex na sua palavra. O discurso de Jesus é duro, o discurso de Jesus é pesado. Mas assim como disse Pedro, para quem nós iremos? Porque só Ele tem palavras de vida eterna. Apesar de toda a dureza de discurso, apesar de toda o chamado ao comprometimento que Jesus tem para a nossa vida, as palavras dele são palavras de vida eterna. Não espere o Jesus que a igreja moderna tem colocado para as pessoas. Um Jesus bonito, um Jesus agradável de se seguir, um Jesus que não exige de nós renúncia, que não exige de nós sacrifício, que diz que todas as coisas vão dar certo, que tudo vai ficar bem, que você não precisa se esforçar para nada, porque Ele já pagou por você na cruz. Esqueça esse Jesus e fique com o Jesus da Bíblia. Fique com aquele que diz que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então me siga. Pense nisso. Que Jesus você tem seguido? Aquele que não vai te levar para o céu, aquele que vai talvez te fazer prosperar, aquele que talvez a igreja tenha pintado para ser mais palatável às pessoas, ou Jesus da Bíblia, que deixou toda a sua glória e padeceu na cruz para nos perdoar do pecado e para nos chamar à santificação e ao arrependimento. Medite nisso. Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.